Oi, minha gente linda, tudo bem com vocês? Vim aqui para falar com vocês mais uma vez sobre algo que acontece muito no meu consultório. Vamos falar sobre desejo sexual, libido, a falta dele, a falta de desejo sexual. Por que que os casados, por que as pessoas que estão em relacionamentos longos não têm vontade de fazer sexo às vezes? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Bora lá assistir esse vídeo, mas já deixa seu like aí pra mim, hein? Para quem não me conhece, eu sou Dani Codonho, sou fisioterapeuta pélvica. Aqui eu falo sobre sexualidade, saúde íntima e relacionamentos. Vem comigo, se inscreva aqui no meu canal que eu vou adorar. Não deixe de acionar o sininho também, que é bastante importante para você receber as notificações. Ah, também tenho outras redes sociais e o link está aqui na descrição desse vídeo. É super comum no consultório eu receber as pacientes dizendo que não tem muito desejo sexual, que não tem muito libido, que não sente vontade de fazer sexo, né? Isso acontece bastante o tempo inteiro e também aqui em conversas com vocês na internet, principalmente de pessoas que estão num relacionamento longo e duradouro, né? Algumas até têm vontade, mas não necessariamente com um parceiro. Acontece que temos na nossa mente o modelo de desejo sexual, o modelo de libido, que vem do masculino, né? Que vem da parte masculina. E qual que é esse modelo? É o modelo seguinte, que estamos com vontade a qualquer minuto. E isso que vem do masculino não necessariamente vem de todos os homens, né? Mas também de homens mais novos que estão cheios da testosterona, né? Então de meninos. Acontece que meninas que também estão cheias da testosterona, que estão cheias de hormônios acontecendo pelo corpo, também tem muito maior libido do que nós, réis mortais, depois dos 30 anos, ou então quando estamos num período pré-menopausa, ou num relacionamento sério, um relacionamento duradouro, né? E a gente ainda mantém em mente a tal ideia de que o desejo sexual vai ser como era, quando a gente tinha, sei lá, os seus 16, 17, 18 anos de idade. E socialmente também acreditamos, né, que por esse modelo aí masculino de desejo sexual, que é assim que deve ser e que é assim que a gente deve ser para sempre. Principalmente agora numa vida mais moderna, onde além da sociedade continuar indicando que a gente tem que ter pudor, mas muito se indica dizendo que a gente tem que gostar de sexo, que a gente tem que ser uma fera na cama, que a gente tem que transar tantas vezes por semana, de tantas maneiras, e ter orgasmos, né, vaginais, e ter orgasmos com squirt, enfim. Então a gente é muito cobrado em relação a isso, né? Tanto os meninos, tantos homens, na verdade, né? Porque os meninos têm desejo. Nossa, começar a falar aí de monte. Um adendo, os meninos têm desejos, mas os meninos andam sim perdendo desejo, meninos mais novos, por conta da pornografia, por conta da internet e da facilidade que tem ao acesso à pornografia e enfim, a masturbação acaba sendo sem imaginação, acaba sendo mais algo mecânico feito através de vídeos. Então eu vou te explicar que não é bem assim. Que algumas pessoas, né, que hoje em dia a gente sabe que a maior parte das pessoas, principalmente as mulheres, mas os homens também estão se enquadrando nesse modelo, né, por conta de toda essa vida que a gente tem pesada, né, de trabalho, de estresse e do dia a dia. Então, tanto homens quanto as mulheres estão passando muito por essa situação de falta de desejo, de falta de libido, e não se dão conta de que, na verdade, tudo isso é um exercício,
né? Existe sim o modelo, né, que é o modelo do menino, ou até de algumas pessoas que são mais velhas, mas que mantêm isso como natural da pessoa, de que simplesmente tem um desejo espontâneo do nada e que tem muita vontade, que tem vontade toda hora e que tá querendo sempre fazer sexo. Mas a maior parte das pessoas acabam não tendo esse desejo tão espontâneo assim. Precisa ter um estímulo. Mesmo que o estímulo seja alguém que você viu, um cheiro que você sentiu na rua, que seja um filme, que seja qualquer coisa que você esteja vendo, ou um estímulo físico mesmo, né? Então, assim, não tô com vontade, mas aí começa um beijo, começa um carinho, começa um cheiro, começa a ficar perto da pessoa e ter o tato e ter tudo isso, e aí sim o desejo desperta. Esse tipo de resposta sexual é o mais comum hoje em dia. Nós precisamos despertar esse desejo para ele estar acontecendo mais vezes. Precisamos estar exercitando isso dentro da gente. Então, sim, olhar para uma pessoa com um desejo, né, que seja seu parceiro ou que não seja, que seja um homem bonito que você viu na rua, uma mulher bonita que você viu na rua, e imaginar sexualmente sim com essa pessoa. Então você vai estar estimulando a sua imaginação. Um adendo aí, tem uma série chamada Modern Family, e eles estavam, no episódio da série, eles estavam comentando, e acho que foi por isso que eu tive a ideia de fazer umas perguntas no Instagram. Eles estavam dizendo que um tava na academia e olhou é um casal homossexual, e um tava na academia, tava olhando os garotos lá se exercitando, e o outro em casa viu na revista um ator muito bonito. E aquela noite eles tiveram, né, uma noite espetacular. E aí o desfecho acontece o seguinte: quando eles descobrem que um foi estimulado pela revista, o outro dá um briguinha, né? Fica meio chateado. E aí depois ele confessa, não, mas eu não posso também falar, né? Na verdade ele descobre, enfim, tem um monte de coisa aí, só vocês assistindo para saber. Mas aí ele confessa que não, que ele também foi estimulado durante o dia com outras pessoas, com outras coisas. E, gente, tá tudo bem. Chegou a Dani Filósofa aqui. Eu parei o vídeo para tomar uma água, para voltar a falar. Já me babei inteira. Mas também vocês já são de casa. E vai ficar assim mesmo. E então já vem a Dani Filósofa aqui falando para vocês. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem a gente olhar para uma outra pessoa e ter desejo sexual, mesmo que a gente esteja num relacionamento, tá? A partir daí, o que você vai fazer com esse desejo sexual, aí já é uma coisa mais particular e que vai mais de acordo com o casal. Mas fora isso, tá tudo bem, né? Não é porque a gente está num relacionamento que a gente não vai ter o instinto de se sentir atraído por outras pessoas. E que se isso depois estimular, né? Não necessariamente você vai pensar nessa pessoa durante a cama, mas se isso estimular a sua libido, se isso estimular o seu desejo sexual, isso é uma coisa boa, né? Então sentir um cheiro, então você passou por algum lugar, você sentiu um cheiro agradável, um cheiro que te estimula, que te lembra de alguma coisa que aconteceu com você, com seu parceiro no relacionamento. Que delícia! E isso vai estimular depois, quando vocês estiverem juntos, a terem essa relação sexual, tá? Então, assim, tá tudo bem. É super importante que isso aconteça. É super importante a gente praticar esse pensamento. Acontece que mesmo os homens, hoje em dia, que têm um desejo espontâneo, que tem um desejo mais responsivo e não espontâneo, eles estimulam o lado sexual deles muito mais do que nós mulheres. Pois sim, quase todo homem, tá bom, eu tô estereotipando aqui, mas bastante homem recebe imagem pornográfica, imagem de mulher no WhatsApp.
E nós mulheres, quanto que a gente anda vendo de coisas que nos estimulam, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre pornografia e não é disso que eu estou falando, não é pornografia. É de ver um cara bonito, é de sentir um cheiro, é de pensar. Gente, pensar. Estimule o seu desejo sexual através do pensamento, através da leitura, né? Pense em você, no seu parceiro, pense em você com sei lá, o seu crush musical, né? Pense só neles mesmo, pense em qualquer coisa, mas estimule o desejo, porque aí sim, falando de uma maneira agora mais acadêmica, o ciclo da resposta sexual, hoje em dia, ele é muito mais circular, né? Porque poderia se considerar que ele era assim, um desejo, uma excitação, um orgasmo, ou um platô e um orgasmo, e depois uma resolução, né? Então, isso de maneira mais acadêmica, já explico. E hoje em dia, a gente já considera bastante, principalmente pessoas, eu não tô falando só de mulheres, gente, pessoas que estão em relacionamento mais longos, que já não é mais tão assim que acontece. Que às vezes precisa de um estímulo externo, que às vezes não, que vai precisar de um estímulo externo para gerar um desejo, para gerar uma excitação, que talvez precise de mais estímulos, tá? Que aí sim vai gerar um orgasmo ou um platô, e depois mais excitação, e aí o orgasmo e depois a resolução. Então não é tão simples assim quanto parece, né? Então não é simplesmente, agora sendo bem explicativa, não simplesmente assim, ai que vontade de transar, nossa, estou super molhada, excitada, vem cá, vamos lá, transamos, gozamos e passou. Ah, tá bom, né? Hoje em dia é muito mais, nossa, pensei, nossa que pessoa linda, nossa, me fez pensar em sexo, me fez ficar excitada, me deu um desejinho. Mais tarde, ou continuo elaborando esse desejinho na minha mente, né? Vou pensar no meu parceiro, sei lá, o que eu vou pensar, vou fazer coisas que me estimulam, que meu cérebro vai ter a ligação com a sexualidade, né? Vou fazer o exercício de pompoar, porque isso também é um belo de um estímulo. A gente tá lá fazendo exercício, você sente o movimento da vagina, você sente o clítoris se movimentando se você já tem uma musculatura boa. Então estimula. Aí começa a pensar, começa a ficar excitada, começa a ficar molhada, começa a ficar com o bico enrijecido. Ótimo, vamos lá, vamos transar, vamos se masturbar, vamos ter o orgasmo e vamos ter a resolução. Tá? Então, foquem nisso hoje em dia, gente. Foquem nisso. Tá? Foquem que hoje em dia a gente tem tanta distração, tanta coisa acontecendo, tanta internet, sabe? Que se a gente não colocar a nossa cabeça para pensar um pouquinho no sexo, o sexo vai acabar sumindo da vida, sim. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho e vamos estimular esse nosso órgão sexual aqui, ó, chamado cérebro, que assim vai aumentar também o seu desejo sexual, a sua excitação natural, e pode ser que você venha a ter desejo mais espontâneo, porque o seu cérebro está muito mais potencializado nisso. Deu para entender? E assim como eu citei antes para vocês, os exercícios de assoalho pélvico, né, tanto no homem quanto na mulher, também vão fazer você ficar mais ligados nessa região. E além de fisicamente melhorar a excitação e o desejo, por conta da quantidade de sangue que vai para a região, por conta da quantidade de estímulos que a gente está dando na região. Tá? Então, além de estimular esse grande cérebro aqui, a gente também tem que trabalhar os músculos lá de baixo, né, para a gente começar a melhorar essa excitação, esse desejo, voltar a ficar mais ativo. Essas queixas em consultório melhoram após eles começarem a fazer os exercícios, começarem a fazer fisioterapia,
pelo fato da musculatura, né? Mas também pelo fato da gente estar sempre falando e tocando nesse assunto. Então, como é algo que tá na sua mente, que tá sempre na sua cabeça, faz você querer ter mais. É igual que você fica pensando, ai, vamos supor que você tá de dieta e você se restringiu a comer, não comer chocolate aquela semana. Você vai ficar pensando naquele chocolate, você vai querer muito comer aquele chocolate, não é? E você fica pensando nele. E é a mesma questão em relação ao sexo. É igual uma comida gostosa que você tá com vontade de comer. Então a gente tem que estimular essa vontade e estimular esse desejo para ele aparecer. Então, por isso que minhas alunas, as alunas do meu curso, os meus pacientes, o pessoal que faz pompoarismo, que faz exercícios e que tá sempre ligado, tá fazendo curso, melhora o desejo sexual, porque tá sempre na mente da pessoa. Ah, mas espera aí, não posso terminar esse vídeo sem falar uma coisa. Sem tantas cobranças, hein, gente? Sem tantas cobranças. Não tem um limite de sexo. Isso já me perguntaram aqui várias vezes. Não tem uma quantidade de sexo que você tem que fazer por semana, por mês ou por dia para você ser a pessoa sexualmente ativa, para você ser uma pessoa sexual, para você ser o fodão do sexo, tá? Não tem. Então, sem muitas cobranças, se importem mais com a qualidade do sexo, se importem mais em fazer sexo gostoso, do qual você se interessa, do qual você tá excitada, do qual você tem ejaculação, no qual o seu parceiro tá satisfeito, do que ter sexo por sexo todo dia, toda hora, sem desejo, sem vontade, só por obrigação matrimonial ou obrigação de relacionamento, enfim. Ou também, que acontece bastante, nesse caso mais com homens, como válvula de escape. Tem muito homem que usa o sexo como uma maneira de relaxamento, né? Como liberar as droguinhas hormonais aí que faz a gente se sentir bem. Então também preste atenção nisso se esse for o seu caso, tá? Vale mais a pena a quantidade, a qualidade do que a quantidade. Obrigada se você chegou até aqui. Não deixa de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com uma amiga ou com um amigo que precisa saber mais sobre esse assunto, que vive reclamando aí pra você com a falta de desejo e de libido. E deixe seu comentário aqui, que eu adoro responder vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo.